Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Essa sessão, ela conclui o argumento do apóstolo Paulo naquilo que nós julgamos que é uma divisão didática da epístola de Paulo aos Romanos. Nós entendemos que, apesar dela ter várias pequenas subdivisões, ela tem dois blocos principais. O primeiro bloco vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 36, que nós estamos concluindo hoje. A partir da semana que vem, nós começamos o capítulo 12 e até o capítulo 16, nós temos um novo bloco, uma nova ênfase. Em outras palavras, na primeira metade nós estamos vendo todos os indicativos da fé, toda a obra de Deus. E na segunda metade nós passaremos a ver a resposta, a ação do povo de Deus em decorrência daquilo que Deus fez e faz. Então preste bastante atenção na leitura desses 4 versículos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, que profundidade de riqueza. É verdade, Senhor, as tuas palavras são sempre verdadeiras e necessárias a todo aquele homem e mulher que deseja conhecer o Senhor e deseja se assemelhar a ti. Fala conosco nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o inventor mais famoso do mundo, mais famoso de todos os tempos, não vive no mundo real. Ele é morador da fictícia cidade de Patópolis. O famoso professor Pardal, dos quadrinhos da Disney. Quem é o professor Pardal? Talvez os mais novinhos aqui não conheçam tão bem o professor Pardal, mas quem já leu o gibi da Disney aí, os mais velhos como eu sabem, que eu estou falando daquele pato que era o workaholic, porque ele era o workaholic antes mesmo que o termo existisse. Ele era desorganizado, atrapalhado e um tanto biruta. A prova disso era, para quem conhece o professor Pardal, tinha um monte de invenção inútil, né? Como a máquina de não fazer nada, o nome é autoexplicativo, eu acho que não tem muita explicação. O chapéu pensador, ele chamava de chapéu pensador um pequeno telhado que tinha um ninho de corvos e supostamente ajudava ele a ter novas e criativas, malucas ideias. Ele tinha o oralicóptero, que era uma máquina voadora movida a quacks do Pato Donald, desenhos animados. E não é à toa que o professor Pardal ganhou fama e virou um ícone da cultura pop mundial e tornou-se sinônimo de gênios, de genialidade. E quando a gente pensa sobre gênios e inventores geniosos, a história do Ocidente, meus irmãos, tem alguns assim fictícios, mas outros reais. Você pode pensar talvez em Thomas Edison, talvez é aquele que mais me impressiona, conhecido como o criador da lâmpada incandescente, mas ele fez tanto mais do que só a lâmpada incandescente. Ele fez tantos dispositivos tecnológicos que hoje nós utilizamos e a gente nem pensa. Certa feita ele fazia experimentos com o telégrafo e ele notou que o movimento da fita de papel produzia ruídos parecidos com as palavras faladas. E aí ele pegou então um pedaço de folha de estanho, enrolou em formato cilíndrico e colocou uma agulha grande no meio. E aí ele gritou alguma mensagem enquanto girava uma manivela com essa folha de estanho, e a voz dele fez com que essa agulha tremesse e as vibrações sonoras que passavam pela agulha produziam uma linha e uma marca na folha. E aí uma agulha que agora ficava do outro lado do aparelho poderia reproduzir aquilo que havia sido falado por ele de um dos lados. E assim surgia o fonógrafo de Thomas Edison. Thomas Edison ainda inventou mais coisa. Outro dia ele gravou uma série de imagens que ele percebeu que se fossem exibidas em rápida sequência, pareceriam em movimento. E assim Thomas Edison inaugura a câmera de cinema e com ela todo o cinema. Thomas Edison patenteou também um método de preservação de frutas e outros produtos orgânicos que agrada e apetece a todas as donas de casa
Uma técnica que remove todo o ar das embalagens de vidro, princípio que veio a ser chamado de embalagem a vácuo. Meus irmãos, grandes invenções e engenhocas sempre nos levam a pensar nas mentes brilhantes por trás delas, não é mesmo? Nós aclamamos esses homens, nós criamos feriados em seus nomes, nós ficamos pasmos com tantos benefícios que tanta genialidade traz ao nosso mundo. Até Patópolis, meus irmãos, reconheceu o valor do professor Pardal. Tem um episódio, 500 anos no futuro, que eles criaram um museu em nome dele, preservaram a casa dele, que era aquele laboratório caindo aos pedaços. Meus irmãos, não vamos falar de ficção, vamos falar de realidade. Você conhece a maior engenhoca de todos os tempos? A maior de todos os tempos? A maior engenhoca de todas é uma máquina do tempo que consegue aplicar salvação para pessoas em todos os tempos, em todos os lugares, gentios, judeus, pessoas que sequer conheciam a Deus no início, passam a conhecer a Deus depois. Essa máquina do tempo da salvação, o Evangelho de Cristo Jesus, é a maior engenhoca de todos os tempos. E é aquela que nos faz ficar boquiabertos com a grandeza do Deus que decidiu criar esse negócio. Meus irmãos, o livro de Romanos, até esse momento, é uma exposição acurada do que Deus decidiu fazer na história da salvação. E quando Paulo chega agora e ele conclui lá o versículo 32, que nós já vimos, quando ele fala que Deus decidiu encerrar tanto os judeus quanto os gentios debaixo da desobediência para demonstrar misericórdia a todos. Meus irmãos, e eu só consigo imaginar Paulo, se fosse na minha cabeça, se eu estivesse imaginando Paulo escrevendo alguma coisa, ali ele estava usando um secretário, eu imagino que nessa hora, ele encosta o seu lápis, ele tira o óculos, fica comendo a ponta do óculos, e ele desiste de qualquer tipo de pensamento comportado, e ele diz assim, olha comigo o versículo 33, eu vou fazer a minha melhor teatralização possível. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. É assim que a gente tinha que ler esse texto. Porque, meus irmãos, para a gente entender essa reação de torcedor de futebol, essa doxologia, essa glória que ele dá a Deus espontânea, porque aqui é basicamente a nossa versão popular de glória a Deus, você tem que entender por que Paulo está tão absorto. Que invenção é essa? Que engenhoca é essa que faz um apóstolo declarar a grandeza de Deus dessa forma? Meus irmãos, tem 3 coisas que eu quero, de forma muito pontual, trabalhar com os irmãos hoje à noite, a partir desse texto. 3 ensinos sobre quem é o nosso Deus. Primeira coisa é que a sabedoria do nosso Deus é muitíssimo insondável. Segundo, que Deus não é devedor a homem algum, mas mesmo assim Ele é bom para com os homens. Terceiro, de que Deus, e somente Ele, está no centro dos próprios planos dEle. Esses são os 3 ensinos claríssimos que nós temos, primeiro nos versículos 33 e 34, depois no 35 e depois no 36. Primeiro, meus irmãos, que a sabedoria do nosso Deus é muitíssimo insondável. Meus irmãos, o apóstolo Paulo entra numa avalanche de adjetivos, quando ele passa a descrever a sabedoria, a grandeza e a magnitude dos propósitos de Deus. Ele diz que as riquezas do conhecimento de Deus são profundas. É a primeira coisa que ele fala. Ó a profundidade da riqueza. Primeiro ele está falando que é rico, tá? A riqueza de Deus não se define somente por valores monetários em espécie, mas pela forma multiforme com que Ele decidiu abençoar. Deus é rico em abençoar.
E ele é profundo na forma de fazer isso. E o que é rico da bênção de Deus e profundo da bênção de Deus? Ele fala que é a sabedoria e o conhecimento de Deus. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fala de sabedoria, nós não podemos interpretar aqui a palavrinha sabedoria como a maneira popular que a gente fala de sabedoria. Quando você fala, nossa, que pessoa sábia, somente como uma pessoa muito experiente de vida ou muito vivida, com alguns cabelos brancos. Sabedoria para o apóstolo Paulo é o mesmo conceito bíblico de sabedoria. Sabedoria é viver habilmente de acordo com a verdade. De novo, sabedoria é viver habilmente de acordo com a verdade. Essa é a definição de sabedoria. Por exemplo, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, quem tem o temor do Senhor no seu coração é sábio, porque ele vai aprender a viver nesse mundo habilmente, de acordo com essa palavra que causa temor no seu coração. Só que aqui ele não está descrevendo que os homens são sábios, ele está descrevendo que Deus é a fonte de sabedoria. Deus, meus irmãos, age habilmente de acordo com a verdade que emana dele mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Nosso Deus é rico em profundo na habilidade de fazer coisas de acordo com a sua verdade. Meus irmãos, Paulo está absorto diante da conclusão que ele chega, quando ele fala, agora na segunda metade do versículo, ele fala, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Senhor, a tua sabedoria vai tão além de mim, que eu sequer consigo sondá-la. Imagina, meus irmãos, a gente tem que fazer algumas analogias. Imagina que você tem um mar chamado sabedoria, tá? E você não sabe a profundidade desse mar. Então você e a sua equipe de análise submarina vão lá e pegam a sua sonda e lançam dentro do mar e falam assim, dá uma noção para a gente aí. Sabe o que acontece com a sonda? Ela se perde lá dentro. Onde foi parar a sonda? Não sei. Porque o mar da sabedoria de Deus é insondável, é tão gigantesco, que o paradeiro da nossa sondinha se perde. Deus é esmagadoramente sábio, meus irmãos. Os seus caminhos são inescrutáveis. Adorar a Deus com adjetivos grandes não é assim tão difícil, meus irmãos. A pergunta é, do que é que Paulo está falando? Que sabedoria é essa? Que conhecimento é esse que torna Deus tão digno da minha adoração? Meus irmãos, aqui nós precisamos claramente falar do que é que Paulo está concluindo. Eu me propus a fazer uma coisa doida, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu vou resumir o livro de Romanos para você até aqui. Em 30 segundos multiplicado por alguns números aí. Paulo está escrevendo uma carta para um grupo dividido. Tinha judeus que passaram a crer em Deus, em Cristo. Tinham gentios que se converteram pela pregação do Evangelho. E a semelhança de todas as cartas de Paulo no Novo Testamento, há uma dificuldade dentro dessa igreja que tem judeus e gentios, de eles adorarem o mesmo Deus juntos, de eles não serem um povo separado. Então Paulo escreve uma carta para eles. E meus irmãos, eu vou soltar aqui uma tese atípica a respeito do livro de Romanos, mais verdadeira. A solução de Paulo para resolver o problema entre gentios e judeus é a morte. Essa é a solução. É isso que Paulo está defendendo em Romanos. Eu tenho que olhar para o conceito de morte em Cristo para entender. Primeiro, porque nos capítulos 1 a 3 ele fala que havia uma morte em nós, na humanidade. Um ciclo de pecado e morte que foi posto em movimento porque os homens entraram em adoração desordenada. Os homens que se rebelaram contra Deus desde o Jardim do Éden, eles têm um amor equivocado por nós mesmos e pelas coisas deste mundo. Isso nos leva a pensamentos fúteis e corações obscurecidos. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. E quando os nossos corações estão obscurecidos, a gente começa a adorar aquilo que não deveria ser adorado.
corpos, sexualidade, criaturas, identidade pessoal. Então Paulo diz, Deus não pode permitir isso. A ira de Deus está sendo manifestada do céu contra toda impiedade, entregando os homens aos seus desejos corruptos. A ira de Deus, meus irmãos, é justificada, porque o homem que foi criado por Deus e para Deus está rejeitando a Deus. Meus irmãos, esse é o grande problema da humanidade. É uma questão de adoração. O nosso verdadeiro problema é uma questão de adoração. Se as pessoas neste mundo estão em guerra, se elas estão lutando, se elas estão chateadas, se elas estão fazendo mimimi, se elas estão se separando, é porque elas não estão em adoração alinhada com Deus. Essa é a verdade. Ódio, contenda, inveja, esse é um ciclo de morte, meus irmãos. Desejos desafeiçoados, desordenados. Paulo diz que esse é um problema que não é exclusivo só dos gentios. Os judeus também, por origem, tinham esse problema. Então, a solução de Paulo, no capítulo 3, para esse ciclo de morte, está encontrada no sangue. No sangue. Todas as práticas destrutivas são respondidas com a morte de Cristo. A morte do Messias, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, aplacou a ira de Deus pelos pecados e trouxe vida. A justiça que tanto os judeus como os gentios buscavam, não pode ser encontrada neles, nas suas obras, nas suas boas ações, nos seus títulos, nas suas conquistas. A justiça de Deus só se encontra no sangue de Jesus. E Paulo vai falar, para vocês não acharem que é invenção minha, tinha um cara chamado Abraão, lá no Romanos capítulo 4. E Abraão, lá em 1900 Moisés respondendo chamada na escola. Antes disso, né? Abraão foi encontrado por Deus, Deus revelou verdade a ele, deu promessas a ele, e Abraão creu. Ele creu em tudo que Deus disse que faria. Deus chegou a fazer uma aliança com Abraão em Gênesis capítulo 15, em que ele partiu os animais, derramou sangue, e Deus passa no meio, e ali ele faz aliança com Abraão, aliança com os descendentes de Abraão. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Meus irmãos, a justiça está em crer naquilo que Deus faz por meio do seu sangue. Agora, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. A paz que faltava é concedida porque agora eles têm paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Judeus, gentios, ninguém mais faz parte do ciclo de morte que começou em Adão, porque agora em Romanos 6 nós estamos sendo transferidos para outro domínio. Nós éramos do ciclo da morte, Jesus decidiu morrer. Na morte de Jesus, a gente estava nele. Quando Jesus ressuscitou do outro lado, nós estávamos com ele também, presos na morte e na vida de Jesus. Ele carregou a gente, ele atravessou o mar com a gente. Meus irmãos, nós morremos para nós mesmos no batismo de Cristo, para sermos ressuscitados na vida dele. O velho eu, o escravo do ciclo da morte, foi crucificado para que não estejamos mais no poder eterno da morte, debaixo desse poder. Não estamos mais debaixo da culpa. Ainda que em Romanos capítulo 7, por causa da lei de Deus, ela aponte para o pecado residual que há em nós, que existe uma luta real, que nos faz dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. A esperança está carregada com uma teologia de morte e de ressurreição. Mas é mais do que isso. Tem o poder do Espírito Santo no meio disso tudo. O Espírito Santo de Deus entrou em nós para nos fazer andar em novidade de vida. Ele nos fez filhos adotivos de Deus.
E ele clama, o meu espírito é tão fraquinho, mas ele clama com o meu espírito, Abba, Pai, com gemidos inexprimíveis, porque eu não sei nem orar como convém, mas ele me ajuda nas minhas orações. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, Deus é tão bondoso e tão maravilhoso, que mesmo sabendo que a gente não valia nada, Ele nos amou e disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a salvação que vem por meio do Evangelho. Grandes promessas de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ninguém, meus irmãos. Ninguém tem poder, morte, vida, anjos, principados, coisas do presente e do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo vai explicar em Romanos capítulo 9 ao capítulo 11, que isso só é possível. Humanamente, quando eu olho, eu falo assim: Deus está dando certo mesmo esse negócio, porque quando eu olho para os judeus, está todo mundo duro. E quando eu olho para os gentios, eles são difíceis. Mas sim, está dando certo, porque o plano predestinatório de Deus e eletivo para Israel dá certo sempre. Sempre. Sim, parece que humanamente, às vezes, Deus escolhe fazer uma coisa de um jeito e não de outro. Parece que aquele que seria o escolhido não é escolhido, e Deus acaba escolhendo quem nunca seria escolhido. Mas quem és tu, ó vaso, para discutir com o oleiro? Quem você pensa que você é? Ele é Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos que Deus, nesse mistério, escolheu os judeus, Jesus veio para os judeus, mas eles não receberam. A pregação se volta para os gentios se convertem, os judeus olham para os gentios e falam: a gente está com ciúme, a gente quer salvação também, e os judeus acabam se convertendo. E aí na árvore da salvação, no fim dos tempos, tem judeu, tem gentio, tem brasileiro, tem até você, que não merecia absolutamente nada. E é por isso, meus irmãos, é por isso que no versículo 33 do capítulo 11, Paulo está literalmente fazendo, literalmente, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Meus irmãos, ele chega a perguntar no versículo 34, veja aí: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ele está aqui citando Isaías 40, 13, quando o profeta estava anunciando o plano da salvação dos judeus do exílio babilônico. Eles estavam presos lá, eles estariam presos. Mas ele fala: quem conheceu a mente de Deus, Deus vai libertar. E é isso que Deus está fazendo por nós também, meus irmãos. A conclusão que nós chegamos aqui nesse versículo 34 é que nunca, nenhum ser humano poderia jamais conhecer a mente do Senhor se Ele não revelasse a nós, porque ninguém foi conselheiro de Deus. Meus irmãos, a mente do nosso Deus pode conceber planos insondáveis em sabedoria. Você saberia dizer qual que é a maior biblioteca do mundo? Alguém sabe aqui qual que é a maior biblioteca do mundo? Não? Maior biblioteca do mundo, Library of Congress, Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América. Se você fizer um tour, o guia da biblioteca vai dizer para você que mais do que qualquer outra biblioteca do mundo, o número de exemplares que eles têm são 155 milhões de exemplares. Entre eles, mais de 32 milhões de livros, entre outras publicações, em 470 idiomas diferentes. Se você for a Washington fazer um passeio lá para dar um oi para o presidente, você vai ver que ela tem um estilo renascentista que remete àquele momento da história que o homem se gloriava do seu conhecimento. A biblioteca dispõe de 63 milhões de publicações manuscritas, dados numéricos de áudio, mapas, outros conteúdos. O prédio em si já chama
a atenção dos visitantes, porque a sala de leitura, só ela tem 48 metros de altura, estátuas e colunas bem trabalhadas. Quanto tempo você precisaria na sua vida para ler todos os exemplares dessa biblioteca? Eu não fiz meu cálculo. Não me deu trabalho porque não vinha ao caso para esse sermão. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Se você tivesse todo o tempo do mundo, um dia você chegaria ao fim. Um dia, você terminaria de ler as 155 milhões de publicação, se você tivesse todo o tempo do mundo. Posso te falar um detalhe? Se você tiver todo o tempo do mundo e da eternidade, você jamais vai chegar nem perto de fazer cócegas em todo o conhecimento que existe na mente do nosso Senhor. E eu não sei você, mas quando eu fico pensando nessas coisas, eu falo, glórias a Deus. Porque, meus irmãos, Deus nos convida em salvação a conhecê-lo por toda a eternidade. Eu tenho toda a infinita eternidade para conhecer um Deus que é infinito em seu ser. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque eu não preciso escolher nenhuma outra biblioteca. Ele tem tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu preciso. Meus irmãos, quem seria capaz de investigar seus pensamentos? Esse é o nosso primeiro ponto. Sua sabedoria é muitíssimo insondável. Mas em segundo lugar, meus irmãos, esse texto deixa claro na adoração de Paulo que Deus não é devedor a nenhum homem, mas ainda assim decide ser bom conosco. Segundo lugar, Deus não é devedor a nenhum homem, mas ainda assim decide ser bom conosco. No versículo 35, veja, o apóstolo Paulo diz, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Paulo aqui, meus irmãos, está citando Jó, capítulo 41, versículo 11, em que Deus está se revelando para Jó como o todo-poderoso Criador. E uma das coisas que ele está falando de si mesmo, perguntando para Jó, porque ele está fazendo uma série de perguntas para Jó, né? Porque Jó decidiu fazer perguntas para Deus, aí Deus falou, então eu vou te fazer umas perguntas. E lá em Jó 41, 11, ele diz, quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Porque tudo que está debaixo dos céus é meu. Meus irmãos, o princípio de retribuição que regula nossas atividades humanas é muito interessante, não é? Se alguém dá alguma coisa a você, você atribui crédito, de alguma maneira responde aquilo que você recebeu. Seja um presente, seja um convite, as relações humanas consistem nessa interação. Mas meus irmãos, quem primeiro disse para Deus ou deu a Deus alguma coisa para que em resposta ele criasse o mundo? Ninguém. Deus não criou o mundo por uma necessidade de ele ter que retribuir alguma coisa. Não. Deus criou o mundo porque ele quis. É isso. Tudo que existe debaixo dos céus é dele. Deus não deve nada a ninguém, porque todas as coisas pertencem a Deus. Meus irmãos, o Evangelho sempre bate nessa tecla para nós. Eu e você não merecemos nada de Deus, a não ser a sua ira. Isso é o que a gente merece de Deus. Mas a verdade é que nós não podemos demandar nada dele, nem misericórdia. Meu irmão, você sabia que você não pode demandar nem respostas de Deus? Você sabia disso? Porque a gente se acostuma com Deus que responde nossas orações e a gente fica feliz, né? Só cuidado, tá? Quando Deus fala, não vou responder. Deus, por quê? Fica quieto, não vou responder. Deus é assim. Meus irmãos, eu lembro que uma vez eu ouvi de uma professora de um curso de escola, eu acho que era de escola dominical ou de Bíblia. Ela estava fazendo um exame com seus alunos, depois de uma série de aulas sobre a onipotência de Deus. Ela estava ensinando a doutrina de que Deus tem todo o poder em suas mãos. E aí, essa professora, finalmente, no exame oral com a sua turma, ela pergunta para os seus alunos, existe alguma coisa que Deus não pode fazer? E aí houve ali um silêncio escabroso, e finalmente um rapaz levantou a mão, a professora já estava desapontada, né, por ter
para os alunos terem perdido o ponto da lição. E aí ela pergunta com resignação para o aluno, tá? Diz aí o que Deus não pode fazer. Ele respondeu, bem, professora, Deus não pode agradar a todos. Meus irmãos, Deus não deve nada a ninguém, mesmo quando eu quero. Se tem uma coisa que Deus nunca vai fazer, é fazer coisas apenas para me agradar. Por quê? Porque Ele não precisa disso, Ele não depende disso, Ele está acima disso, quem precisa dele sou eu. Deus não é devedor a nada, e nem a ninguém. É a conclusão que Pedro chega naquele barco, meus irmãos. Quando eles têm a pesca maravilhosa, vem muito peixe na rede, eles se alegram, mas de repente ele percebe que ele está na presença do Deus Santo, e ele se ajoelha na presença de Jesus, e ele fala, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Meus irmãos, quando nós glorificamos a Deus, nós glorificamos porque tudo que Deus nos dá é por misericórdia e bondade dele. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, pois quem é que te faz sobressair, Deus falando, e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Meus irmãos, Deus não é devedor a absolutamente ninguém, e ao mesmo tempo, Deus é bom e misericordioso para conosco. São verdades tão importantes. Outra ilustração que eu ouvi há um tempo atrás, eu achei tão interessante, a mãe estava lendo com a menina, ensinando os textos principais da Bíblia, né? E aí você tem João 3,16, todo mundo conhece, né? O que diz lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A mãe leu esse versículo para a filha, e ficou ali com aquela cara de assombro, e falou, minha filha, você não acha que isso é maravilhoso? Aí a filha olha para a mãe e fala, não. Crianças, né? Não. Aí a mãe ficou um tanto espantada, repetiu a pergunta, e a filhinha respondeu, mãe, eu acharia que seria maravilhoso se fosse qualquer outra pessoa, mas é Deus, ué. Deus é assim. Meus irmãos, a menina estava absolutamente certa. É da natureza de Deus não dever nada a ninguém e ao mesmo tempo ser tão bondoso e misericordioso, dando coisas que nós não merecemos. A mãe estava espantada e a filha, não, isso é Deus, é o Deus que eu conheço. Meus irmãos, será que eu e você temos adorado a Deus nessa dimensão? Quando nos aproximamos de Deus em oração todos os dias, e nós nos acostumamos com as nossas orações, não é? Será que você fica assombrado pela sabedoria de Deus em todas as coisas? Será que você fica espantado com o fato de que você pode orar para um Deus que não depende de você, não deve nada a você, e ainda assim decidiu demonstrar misericórdia a você? Será que isso mexe com seu coração? Será que isso move as suas orações? Ou você chega na presença de Deus de qualquer forma? Vou falar com um cara aqui qualquer, igual a Xuxa falava, o cara lá do alto. Meus irmãos, oração é entrar em sintonia com o ser que é o mais poderoso, mais sábio, mais superior, mais inteligente de todo o universo. Paulo, meus irmãos, está nessa adoração, e ele conclui, é o último ponto dele, ele conclui com a única conclusão possível, de que no fim das contas, é Deus quem está no centro dos próprios planos dele. Veja o que ele diz no versículo 36, meus irmãos, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, Paulo olha para tudo que Deus está fazendo na história, como Ele está salvando pessoas, como Ele está movendo os tempos,
E ele conclui que, na verdade, Deus não está fazendo essas coisas por nossa causa. Mas que conclusão maluca, meus irmãos. Deus não inventou essas coisas por nossa causa, mas Deus está fazendo essas coisas para a própria causa dele. Eu lembro quando eu lia, meus irmãos, o livro Teologia da Alegria, em 2008, que hoje tem o nome Em Busca de Deus, pastor John Piper, Desiring God. Eu estava lendo aquele livro e eu lembro a primeira vez que o John Piper falou isso no livro, eu falei, não entendi nada. Porque na minha cabeça, naquela época, meus irmãos, honestamente, a minha teologia era a seguinte: você está no centro do coração de Deus. Você entendeu onde eu estou indo com isso aqui, né? Minha teologia só dizia assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. E você canta, fala essas coisas, e você se sente importante, né? Estou precisando de uma dose de ânimo dos meus amiguinhos. Mas que teologia porcaria, meus irmãos. Ela é porcaria porque ela acha que nós vamos nos tornar alguma coisa de valor importante quando nós fomos cheios de nós mesmos. Isso é mentira de Satanás. Nós seremos alguma coisa quando nós olharmos que tudo que Deus está fazendo na engenhoca da salvação da história é por causa dele, para a glória dele. É isso que a Bíblia está dizendo. Novamente, vamos analisar o português, gramática do versículo 36, tá? Então vamos lá, versículo 36, olha comigo. Porque dele tem uma função morfossintática de origem. É dele, vem dele, ele é a origem, ele é o Criador. Todas as coisas têm origem nele, tudo. A melhor arte, a melhor música, o melhor pensamento, o café mais gostoso, a planta mais bonita, o pássaro que canta mais belo, os passos de dança mais estilosos, os gols mais bonitos, as técnicas de escrita mais belas, as esculturas que nós gastamos rios de dinheiro para ir ver do outro lado do mundo, os montes mais altos, os vales mais profundos, todas as coisas têm origem nele. Mas o versículo continua. E por meio dele, não é só que as coisas foram originadas nele, mas elas são sustentadas pela providência dele, que de alguma maneira age em tudo e em todos, a todos os tempos. Deus está agindo na cabeça da formiguinha, que segue a formiguinha da frente, carregando as folhinhas. Em todas as fileiras de formiga, em toda a América do Sul. Deus, eu passei na frente do Marquinhos essa semana, no meio da rua, tinha uma mulher com um pônei, no meio da pista. No meio da pista tinha um pônei. Deus age por meio daquele pônei no meio do Lago Sul. Deus. Aquele relógio ali atrás, olha o relógio ali atrás, são 7h22 no relógio. Os números, está vendo? O avanço, os segundos, o tempo, o cronos, o avançar dos tempos, sempre para frente, e ainda assim dentro da eternidade, só acontece porque Deus está agindo no tempo, nos lugares, nas estações do ano, na chuva que caiu hoje, parou e voltou a cair, caiu de novo, na precipitação, na evaporação, na condensação, Deus agindo em todas as coisas o tempo inteiro, Deus. E não as leis naturais da física. Deus em todas as coisas. A gente precisa revisar a física que a gente está ensinando lá na escola e aprendendo. Leis naturais. Que leis naturais? O quê, rapaz? Dá crédito a Deus. O dedo dele lá fazendo acontecer tudo. O ar que você põe para fora, o ar que você põe para dentro, o suor que escorre na testa do pastor que não para de pregar. Tudo, meus irmãos. Tudo. Ação inequívoca, contínua e detalhada do Criador e sustentador de todas as coisas. Mas o versículo continua. Porque dele, e por meio dele, e para ele, vocábulo de finalidade, para ele.
Meus irmãos, Deus cria, Deus sustenta e Deus consuma. Ele é o alvo, Ele é o telos, Ele é o propósito final. Ele mostra a sua glória ao fazer uma grande seta neon na criação, ficar apontando para Ele. A sua glória é o propósito final de todas as coisas. Meus irmãos, veja como isso é tão contrário às nossas ideias autocentradas. Todos os dias, a gente é levado a acreditar nesse mundo de que as coisas giram em torno do seu umbigo e do meu umbigo. A gente faz coisas para se alegrar. Eu quero ter uma coisa boa aqui, eu quero fazer uma coisa boa ali. Eu não estou gostando disso, aí a gente faz biquinho. Eu não gostei disso, não achei legal, não vou fazer. Nós estamos acostumados a sermos infantis, num Deus que nos chama a maturidade. O mundo não gira ao redor de você, o mundo gira ao redor de Deus. Você não é o centro do mundo, Deus é o centro do mundo. E quanto mais você aprender essa verdade, aí sim, mais feliz você vai ser, mais realizado, mais completo, porque a gente só é completo quando estamos unidos inseparavelmente àquele que é completo e nem depende de nós. Meus irmãos, essa é a análise final. Ele é a fonte de todas as coisas. Quando nós chegarmos no céu, eu não sei você, eu tenho um maranata constante no meu coração todos os dias, meus irmãos. Eu fico pensando que pode ser a qualquer momento. De vez em quando eu fico até assustado, fico meio ansioso. Será que Jesus vai voltar hoje? Será que é amanhã? Porque eu fico tentando imaginar como é que vai ser esse encontro, né, meus irmãos? Quando a cortina do universo se abrir e as escamas espirituais dos nossos olhos caírem e nós, por fim, vermos o nosso Redentor em toda a sua glória. Sabe o que todos nós faremos? Nós diremos que é dele, por ele e para ele todas as coisas. A gente vai perceber que o tempo inteiro, toda a história, todos os eventos, todos os impérios, todos os reis, todos os movimentos, tudo apontava para o reino de Jesus. E se isso é verdade, meus irmãos, a pergunta é como isso muda a nossa vida exatamente agora. Porque a única resposta possível neste texto é reconhecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito e nos dobrarmos diante da sua sabedoria infinitamente superior e sermos humilhados por sua generosidade esmagadora. Se eu e você temos nos habituado a sempre nos colocarmos em primeiro lugar e nos enxergarmos no centro dos planos de Deus, devemos reconhecer que no coração do Evangelho está o próprio Deus. Somente Ele é digno do nosso louvor. Até que ponto eu e você temos aprendido a adorar a Deus dessa forma? Porque se Deus está no centro, a vida todinha tem que estar no centro. A forma como você está casado com seu marido tem que ter Deus no centro. A forma como você usa o seu dinheiro tem que ter Deus no centro. A forma como você paga suas contas, faz suas viagens e encontra matrículas em escola para os seus filhos, tem que ter Deus no centro. A forma como você escolhe namorado ou namorada, a forma como você decide cuidar da sua casa, a forma como você decide se conduzir como cidadão todos os dias, a forma como você vota, tem que ter Deus no centro. Porque a glória é dele, para ele, vem dele. Então se vai voltar tudo para ele, entrega o negócio direito, faz direito, coloca ele no centro, olha para a palavra dele e fala assim: Senhor, que a tua palavra esteja no centro do meu coração, para que eu te glorifique com todo o meu pensar, sentir, desejar, agir e falar. É isso, meus irmãos. Esse texto desafia a nossa atitude. É importante, meus irmãos, que nós, nessa noite, de forma final,
nos alegremos no inventor que não vive num mundo fictício. Nosso Deus, o verdadeiro professor Pardal, não faz nada de inútil. Tudo o que ele faz é organizado. Não tem nada de maluco. Não tem nada de errado. A salvação que ele nos dá não é uma máquina de não fazer nada, meus irmãos, mas é uma máquina de produzir frutos para a glória do Senhor. Que eu e você tenhamos olhos fixos neste que conseguiu criar uma lâmpada incandescente tão superior à de Thomas Edison, porque a luz que ele nos dá emana dele mesmo. E essa luz, a glória inalcançável e inacessível de Deus, deve constranger-nos a mudar a nossa vida nesse momento, meus irmãos. Eu fecho meu sermão dizendo que vai parecer jocoso, mas não é. Eu prometo que não é, tá? Prometo que não é. Para qualquer irmão que vai me ouvir aqui hoje à noite, tá? Na minha antiga igreja, eu era de uma igreja presbiteriana. Alguns irmãos vão reconhecer a história que eu vou contar aqui. A gente tinha conferência missionária todos os anos. E todo ano que ia ter conferência missionária, a gente já sabia que um personagem muito curioso ia aparecer na igreja. Uma irmã que, diferente um pouco dos presbiterianos, quando bem lidava na teia, ela gritava, glória a Deus! Ela gritava. E, meus irmãos, era no meio de um culto presbiteriano como esse, que vocês estão quietinhos aí, tá? Então, você sabe como um glória a Deus no pé da sua orelha pode soar um tanto constrangedor. E era todos anos. Era data no calendário marcada. Glória a Deus está chegando aí. A gente nem chamava mais de conferência missionária. Fala, glória a Deus está chegando aí. E ela vinha. Ela participava os 3 dias da conferência, todos os cultos. E quando, de alguma forma, Deus falava o coração dela, ela soltava isoladamente o glória a Deus dela. Aconteceu uma situação muito triste na igreja, que alguém um dia foi confrontá-la e dizer que ela não tinha o direito de falar glória a Deus na igreja. E, meus irmãos, ela sumiu por um tempo. Ela sumiu. E sabe que coisa curiosa aconteceu na igreja? O povo começou a sentir falta da irmã que dava glória a Deus. Eu lembro de conversar numa roda de conversa, falando assim, cadê aquela irmã? Não, teve uma situação aí que alguém confrontou ela e ela não volta mais na igreja, porque ela dá glória a Deus. E começou a gerar um questionamento entre os irmãos, mas por que não pode dar glória a Deus? Por que não pode dar glória a Deus? Meus irmãos, eu não estou entrando aqui na dinâmica entre presbiterianos e pentecostais. Eu só quero dizer uma coisa muito clara quando eu leio esse texto. Esse texto é um baita glórias somente a Deus do apóstolo Paulo. E está escrito na Bíblia, né? Porque dele, por ele e para ele sejam todas as coisas, a ele somente a glória. Meus irmãos, a vida do crente, no fim das contas, reduz-se a isso. Nada além de glórias a Deus. Então, de vez em quando, e aqui foi a lição final, quando ela reapareceu na igreja, depois de alguns anos, quando ela deu o primeiro glória a Deus, meus irmãos, eu lembro, que eu estava no louvor, tinha irmão fazendo assim, ó. O povo estava com saudade, o presbiteriano estava com saudade da glória a Deus. E foi muito engraçado, eu estava no louvor no dia, e aí ela pegou e falou, glória a Deus. Aí uma outra irmã do lado falou, glória a Deus. Aí o outro falou, glória a Deus. Aí quando eu vi, estava assim, um festival de glória a Deus, na igreja presbiteriana. Posso falar uma coisa para você, meu irmão? De vez em quando, no meio de um culto cristão, dá um glória a Deus, sabe? Amém? Você pode. Deus não te proíbe não, tá? Glória a Deus. 1 Coríntios 14, 40 vai sempre nos lembrar que tudo no culto cristão, é claro, meus irmãos, tem que ser feito com decência, com ordem. A glória não é sua, a glória é de Deus. Então a gente não tem que ficar fazendo isso para chamar atenção para a gente. Mas quando Deus fala pela sua palavra e a glória dele aparece, você vai lá e dá um glória a Deus.
Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude a não nos pautarmos apenas e tão somente por aquilo que os homens esperam de nós, mas sobretudo pela adoração que o teu Deus e o meu Deus espera de nós. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, ó Senhor, nós glorificamos o teu nome nesta noite. O texto nos diz que quando nós vemos a tua sabedoria na salvação de pessoas ao redor do mundo, ao longo dos séculos, nós nos perguntamos: quem é que conheceu a tua mente? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Deus para que lhe viesse a ser restituído posteriormente? Senhor, não há resposta para nenhuma dessas perguntas, porque de ti, por meio de ti e para ti são todas as coisas. Senhor, a declaração que nos cabe, a admissão de verdade que nos cabe, é dar glória a Deus. Glória a Deus pela nossa salvação, glória a Deus pela nossa vida, glória a Deus pela nossa saúde, glória a Deus pela nossa igreja, glória a Deus pela nossa família, Senhor, glória a Deus pelo alimento que o Senhor coloca todos os dias no nosso lar, glória a Deus pela veste que nos cobre o corpo, glória a Deus pelo cobertor que nos livra do frio à noite, glória a Deus pela residência, pela moradia, glória a Deus pelo sustento do trabalho, pelas vocações múltiplas, glória a Deus até pelas adversidades, porque nas adversidades a glória também é de Deus. Glórias a Deus. Senhor, ajuda-nos a olhar por Jesus, para Jesus, que passou por todas as circunstâncias da vida, e em todas elas, sempre deu glórias a Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar, e eu chamo